Olá, meus queridos, prazer tê-los aqui. Uma ótima tarde, um ótimo dia e uma ótima noite para você, não importa a hora que está vendo esse material. Hoje nós vamos falar sobre como evitar as preocupações e começar a viver. Que isso? Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós perdemos tempos demais com preocupações que sequer jamais acontecerão. 95% das preocupações não acontecem, meus amigos. E como fazer para se livrar disso? É uma boa pergunta. Como se livrar das preocupações? Como fazer com que aquilo que está nos incomodando e fica martelando em nossa cabeça, você passa dias, semanas, meses até preocupado com uma situação e quando ela chega e se apresenta, você vai perceber que não era assim tanto quanto um bicho de sete cabeças na qual você achou que fosse. É verdade. Já aconteceu com você, Israel? Já aconteceu comigo e rapidamente eu dei-me mão do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver e eu resolvi isso apenas ao lendo este livro todo surradinho aqui. Israel, seu livro está muito estragado, danificado. E vai continuar mais danificado ainda, porque só livros que estão bem surrados significa que foram. Nem precisa concluir, né? Vou contar uma história para vocês. Para livrar das preocupações, deveríamos ser como um médico. Como faz um médico? Já parou para pensar nessa história? Como faz um médico? Imagine que você está no consultório para ser atendido. Antes de você tem um paciente. O médico atende aquele paciente concentrado 100% no que está fazendo com aquele paciente, escuta as queixas dele, transcreve a receita, passa os medicamentos, despede-o e deseja boa sorte. E a próxima pessoa entra e na sequência ele faz exatamente a mesma coisa. E ao atender você, ele vai te perguntar tudo que precisa, vai fazer checagem, vai tocar em você se houver necessidade e vai transcrever o que precisa e deseja boa sorte, melhora da sua saúde e continua a vida dele atendendo uma pessoa após a outra, sem que haja preocupação. Se o paciente anterior vai tomar os medicamentos, e se o paciente que virá terá um problema grave. As preocupações se dissipam ao estarmos vivendo 100% o momento presente. Como é que nós devemos trabalhar durante o dia? Ele diz que devemos trabalhar durante o dia como se fôssemos para livrar as tensões do dia a dia, senhora Angélica. Como devemos trabalhar? Como um gato ou uma meia velha. Como assim? Um gato, uma meia velha? Você já viu jogarmos um gato para cima e como ele cai ao chão? Totalmente flexível. Um gato está totalmente flexível. Você nunca vê um gato. É, um gato, quando ele cai, ele é flexível. Então nós devemos ser flexíveis. Como é que é uma meia velha? Né? Sem os ombros, começarem a deixar os ombros enrijecerem, ficarem trabalhando com os ombros assim, ó. Não, 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 não. Trabalhe solto, só de seus ombros. Relaxe. Não precisamos trabalhar carregando tensões diárias. Isso vai nos acarretando, nossos ombros vão se cansando, nós vamos tendo alguns problemas físicos por conta de não prestar atenção nisso. Então podemos trabalhar. Sabe como fazia Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos? No meio do seu trabalho, ele abria sua gaveta, pegava um livro e lia uma piada. Para que seu dia pudesse ser leve.
Não há necessidade de carregar os pesos das informações, das coisas que se escuta, se vê e se sente. Dá para trabalhar com leveza. Ao você perceber que 90% das preocupações não acontece, vai te causar uma leveza. Ouvi uma vez um instrutor meu, e hoje eu vou visitá-lo. Ele me ligou ontem. Um homem que me deu instrução há mais de 15 anos, me ligou ontem para tomar um café com ele. Hoje às 10 horas eu vou tomar um café com esse cara. E ele dizia o seguinte: se um problema há solução, vamos solucionar. E se não há solução, solucionado está. E vamos abandonar. Vamos deixar ao acaso. Uma outra história no livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver é de um paciente que estava prestes a partir para o outro lado do mundo. Outro lado, não sei onde que é o outro lado. Para alguns pode ser pertinho, só muda de camada, de energia. E ele estava muito mal, mas ele tinha feito um propósito de viajar, dar volta ao mundo de navio. E aí disse, mas o senhor está mal? Não, não, eu vou morrer mesmo, então eu vou viajar ao mundo. Foi lá, redigiu uma carta, os familiares assinaram a carta, colocaram ele no, no navio e levaram até a bendita caixa, sabe? Aquela caixa preta. Levaram a caixa e disse assim, caso eu venha a, né, a desistir da vida, né, eu vou, me deixem lá e tragam para a terra. E ele não podia comer as coisas. E aí ele disse assim, eu vou, e vou comer tudo que tiver. E esse cara abandonou a preocupação de não comer, e começou a comer, e começou a olhar. E o que aconteceu? Dissipou-se as preocupações e o homem sarou dando volta ao mundo de navio por conta de largar, soltar, abandonar as preocupações. Aham. Essa é uma história do livro. Agora eu quero falar para você a minha história. Antes de Atlântica Natural, todos sabem que antes da empresa, minhas dificuldades até para comer eram grandes. Alguns que não sabem, fiquem sabendo. Israel, quando acabava a comida, ou ia para a rua arrumar dinheiro, ou ia ter que pedir comida na rua. Absurdo isso. Mas era o que acontecia comigo. Meu gás acabava e eu não tinha, não sabia, tinha que sair vender as coisas, se tivesse produto, né? Senão tava mais lascado ainda. Então a situação era terrível. E essas situações começaram a me oprimir de tal forma, e aí eu me lembrei que eu tinha emprestado meu livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, para um garoto. E eu liguei para ele e disse: garoto, traga para mim agora, por favor, eu preciso desse livro. Isso basicamente uns 15 dias antes de Atlântica Natural. E eu comecei a ler o livro com tanta força, com tanta vontade de entender algumas coisas. E ao ler o livro, Angélica, e ver algumas histórias, aquele ar carrancudo, aquela carga pesada, eu fiz assim, ah! Tirei o peso das costas, dos ombros, após somente de ler o livro. E aí as coisas foram se encaixando com tanta magnitude que eu acho que 15 dias depois, 20 dias depois, eu não lembro exatamente, eu encontrei o que salvou totalmente a minha vida. E foi esse projeto magnífico que Papai do Céu continue abençoando, iluminando o senhor Juliano Rocha para que essa empresa possa se expandir a cada dia. Se depender de nós, ela irá voar. Se depender de mim e de alguma liderança que estamos vendo entregues ao trabalho, esta empresa vai simplesmente voar nesses últimos anos. E ao livrar das preocupações, nós. Agora vamos falar do benefício disso, André? André, Angélica, vamos falar do benefício de livrar-se das preocupações. Quando estamos preocupados, estamos carrancudos, estamos com a fisionomia feia,
Ao livrar destas preocupações, nós entramos em um estado de tranquilidade, paz, contentamento. As pessoas precisam saber o que elas ganham ao fazer certas coisas. Ao livrar-se, ao livrar-se das preocupações, você ganha muito com isso. Você tem ali ao seu dispor a tranquilidade, a paz. Você começa a ter uma vida diferente. E se a gente aprofundar isso, nós vamos ver que a leveza que acontece em você após estar tranquilo vai começar a direcionar a vida para um caminho maravilhoso. Então, eu convido os senhores e as senhoritas a observar se algo está incomodando, se alguma preocupação, escreva no YouTube lá Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, que você vai ver um resumo deste livro, e aí a vida vai passar a ter um novo sentido. Ele dá outro exemplo, dizem que nós temos que trabalhar na nossa mente como gaveta, sabe? Você abre uma gaveta mental e ali tem a gaveta da paz. Então você abre uma outra gaveta, a gaveta da tranquilidade. Você vai abrindo gavetas mentais, isso vai trazendo para você muita tranquilidade, muita leveza. E eu garanto a você que passei por diversas situações que elas literalmente me tiraram o sono. Sabe quando você não dorme? Quando muitas pessoas não dormem, quando devem. E eu também não dormia. Até que no livro estava escrito assim: que é que vai resolver se você não pagou a conta durante o dia, ficar acordado à noite? Eu levei uma cacetada na cabeça. Ah lá, a Madalena mostrando o livro. Parabéns, Madalena tem um livro lá. Faz tempo que nós não falamos dele. E aí, se você deve, durante o dia você não paga. O que que você vai fazer acordado à noite? Pelo amor de Deus, senhor Israel Miranda, me poupe. E aí não importa o que aconteça, se foi excelente o dia, eu durmo. Se não foi excelente o dia, eu durmo. Se deu tudo errado, eu durmo. Se deu tudo certo, eu durmo. E eu não preciso nem tomar melatonina para dormir. Por conta de sabermos comandar os nossos próprios pensamentos. É, senhoras e senhores, temos uma caixa preta a ser desvendada na sua mente. Dê um like no meu canal, um abraço a todos vocês. Espero que esse material possa ajudar você a ter uma vida boa. Sou Israel Miranda, Triplo Diamante, a empresa chamada Atlântica Natural.